Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Leve, o podcast oficial da Clínica Fique Leve, onde a gente fala de saúde, emagrecimento de forma saudável, de forma leve e de forma descomplicada. Hoje eu estou aqui com a Letícia, minha sócia e esposa, e com a nossa nutricionista, Fabiana Moleta. Muito obrigado, Fabi, por ter vindo. Obrigada a vocês, queridos, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que a gente preza muito lá na clínica, que são os pilares da vida saudável, né? E, Fabi, eu vou começar fazendo uma pergunta. A nutrição pode ajudar em especificamente um desses grandes pilares e que hoje a gente tem muita deficiência, muita gente reclamando disso, que é o sono? Como que a nutrição pode ajudar no nosso pilar de sono? Total, né? A relação é bastante direta. A grande verdade é que as pessoas hoje estão com acesso tão absurdo a telas, às luzes e o sono, ao ritmo de vida, sem dúvida nenhuma, ao estresse, e o sono fica muito comprometido. E aí, vai lá no final do dia, pega uma melatonina, bota para dentro, ou um outro medicamento, né? Outras possibilidades. Mas a alimentação pode ajudar muito nesse contexto. E aí é o que eu falo da alimentação inteligente. Por quê? Existem alimentos ricos em triptofano. Triptofano, ele ajuda na produção de serotonina. Serotonina ajuda na formação de melatonina. Olha aí como é tudo muito encaixado, né? Então, por que a gente não traz esses alimentos para melhor conduzir o sono e a formação natural, né, orgânica dessa melatonina? E aí, por exemplo, eu vou trazer um exemplo prático para você, Vitor. Banana. Banana com aveia. Super rica em triptofano. Os dois, tá? A combinação dos dois. Super rico em triptofano. Por que não colocar ali num lanchinho da tarde? E aí eu já vou mais, bota uma canelinha ali, bota no micro-ondas, fica docinho, que também já ajuda aquelas pessoas que têm mais vontade de doce, né, à tarde, e já está estimulando essa produção de melatonina. Respondendo a sua pergunta, sim, a relação é direta. Os alimentos contribuem nesse sono, mas na eficiência do sono. Não só alimentos que melhoram a produção de melatonina, mas evitar aqueles alimentos que são estimulantes e que vão interferir negativamente no sono, né? E aí tem um específico que as pessoas usam de forma até irracional em alguns momentos, né, doutora? É a cafeína. A grande questão é que eu escuto muito, não, a cafeína não traz impacto nenhum para mim. Eu posso tomar cafeína às 10 horas da noite e durmo. Tá bom, que hora você dorme? 3 da manhã. Oi? Dorme de exaustão, né? Exaustão, será? Tem sentido dormir 3 da manhã? Como funciona o ciclo circadiano dessa pessoa? Então, da mesma forma que existem alimentos que protegem o sono, tem alimentos que realmente eles são agressores para o sono. E aí, como eu falei especificamente da cafeína, a cafeína não está só no cafezinho. Eu ia perguntar isso, onde mais tem cafeína? Chocolate. Pasme que chocolate tem cafeína. Coca-Cola, né? Os refrigerantes à base de cola. E nos chás também. Vamos tomar um chazinho para acalmar? Chá preto. Chá preto. Chá mate. 11 horas da noite, chá preto. Então, a gente tem que entender que o alimento ele tem o poder, sim, de ajudar ou atrapalhar. Pois é, né? E o que eu acho mais interessante quando a gente fala de estilo de vida é que são 6 pilares, mas que são como se fossem uma corrente de elos. Eles estão intimamente ligados, né? Então, muitas vezes a gente foca na alimentação e na atividade física, que são 2 muito importantes, mas esquece dos outros 4, né? Então, nos outros 4, a gente tem o sono, que cada vez mais vem sendo relegado a supérfluo, né? Não, só dormir é perda de tempo. Dorme quando dá. Dorme quando dá, né? A gente tem gestão de estresse, que está intimamente ligado também, manejo de relacionamentos, então como é a questão da ambiência, como o ambiente à sua volta está te ajudando ou te atrapalhando. E a gente tem manejo de tóxicos, né? O consumo de tóxicos. Então a gente pensa muito facilmente em cigarro, álcool, drogas,
mas a gente esquece que existem outros tóxicos que são aceitos socialmente, que muitas vezes a gente está se expondo e em grande quantidade. E aí eu tomei a liberdade de incluir, né, os vídeos, né, ultra curtos, então reels, ficar ali scrollando, né, rolando feed é uma das coisas que vão atrapalhar o seu estilo de vida como um todo, porque fazem uma descarga rápida de dopamina e nada mais vai liberar de forma tão rápida a dopamina quanto isso, e doces, e álcool, e drogas. Então vira um sistema de recompensa disfuncional, onde você perde ali horas sem trazer nenhum tipo de benefício para sua vida. E um outro tóxico é o açúcar, né? Que também traz essa liberação rápida de neurotransmissor e impressiona rapidamente o nosso cérebro, mas não se sustenta. E quando a gente olha para esses 6 pilares, um interfere diretamente no outro. Quando a gente vai falar de atividade física, acho que a frase que eu mais escuto é: eu não tenho ânimo nem energia para começar. Como é que eu vou para atividade física se eu não consigo nem acordar? E aí, Fabi? E eu fui essa pessoa. Eu também. Eu fui e tô aqui. Todos nós. Exato. E hoje eu não abro mão da minha atividade física de forma... É inegociável. Existem questões da minha vida, pontos da minha vida que são inegociáveis. Só que até você ter essa condição de que é inegociável, é difícil para chuchu. Difícil demais. E o ato de sair de casa, ir para uma academia, ir para uma atividade ao ar livre, seja o que for, isso gera tanto desconforto para a pessoa inicialmente, né? Que a pessoa fala assim, não dá para mim, eu não consigo. É uma frase que nossa, é muito dura essa frase, eu não consigo. Mas a partir do momento que eu até costumo desafiar, assim, brincar num desafio os nossos pacientes. Eu falo, olha, eu te dou 1 ano. Treina por 1 ano. Vamos conversar sobre ansiedade depois? Porque é diretamente atrelado. Você muda a sua relação com a vida. Você acorda assim, gente, que dia bacana. Vamos embora viver, vamos embora fazer. É o que a atividade física nos traz. Porque tem a dopamina que você acabou de falar. E aí é uma dopamina que, assim, a produção é o que a gente incentiva de fato, né? Não através do açúcar, muito menos do TikTok, né? Essa falta de ânimo, à medida que a pessoa vai tomando aquilo como rotina, o ânimo vem aparecendo, né? Não por incrível que pareça, assim, por mais contrassensual que possa parecer, a pessoa que começa a fazer atividade física, ela fica de fato com um ânimo maior do que aquela mesma pessoa antes de fazer atividade física. Ela está menos cansada, apesar de estar fazendo muito mais atividade, né? Justamente por conta disso, ela começa a ter uma vida diferente, ela começa a ter uma vida mais saudável, tudo isso. E uma outra coisa que é importante é que as pessoas, quando a gente fala de atividade física, a pessoa ela tem muito aquela impressão de que o tudo é nada, né? Então, a pessoa que não consegue ir todos os dias na academia e não consegue fazer 1 hora de academia, né, 1 hora de atividade física, ela entende que, então se eu não consigo, eu não faço nada, né? Precisa ser tudo ou nada, amor? Não, de forma nenhuma, né? Cada minuto a mais é melhor do que com 1 minuto a menos, né? Então, uma das coisas que a gente trabalha muito lá na clínica é uma meta que a gente chama de meta ridícula. Uma meta que é difícil do nosso cérebro nos convencer de que não conseguiria cumprir, né? Porque é isso. O nosso cérebro vai ficar ali, tipo, não, isso daí vai dar muito trabalho. É melhor a gente nem tentar porque a gente não vai conseguir. Então, quando a gente coloca uma meta que eu não consigo achar uma justificativa para não fazer, a gente quebra a inércia, que é a grande dificuldade, né? O nosso corpo, ele é feito para se manter fazendo o que ele sempre fez. Por isso que quando a gente pega um ritmo e depois quebra, é tão difícil voltar para o ritmo de novo. Então, uma das metas ridículas que a gente trabalha lá no consultório, por exemplo, é fazer 2 vezes na semana. Falou, não dá para fazer durante a semana? Não tem problema. Vamos fazer sábado e domingo, 30 minutinhos de caminhada. Aí vai ter a galera crítica de Instagram, né? Isso vai adiantar alguma coisa?
talvez para a longo prazo, se for só isso, mantido para sempre, não vá mudar realmente a mortalidade. A gente sabe que tem ali a regra dos 150 minutos, né? Mas, quando eu tô comparando, tudo depende do comparador. É ponto de partida. E eu tô comparando com aquela mesma pessoa que fazia 0 minutos. Exatamente. Então, se ela passa a fazer 60 minutos por semana, ela tá, o quê? 600% na frente do que ela era fazendo 0? Ela tá muito à frente do que ela fazia. Então, um grande inimigo do bom é o ótimo. A gente, às vezes, mira no excelente e não consegue entregar nem o bom. Nem o bom, nem o ruim. Às vezes, né? Eu falo, cara, não dá pra entregar o bom, entrega o ruim. Entendeu? Mas entrega só alguma coisa. Só então, eu tenho paciente, por exemplo, que eu trabalho com a meta de 5 minutos por dia. Ah, Letícia, tá de brincadeira? 5 minutos por dia? 5 minutos por dia. Por quê? Porque é exercer a sua autonomia. Eu vou fazer 5 minutos. Eu tomei a decisão e a rédea pra mim. Não vai ter joelho atrapalhando, não vai ter tornozelo, não vai ter falta de ar, não vai ter nada. São 5 minutos. Tem uns que eu falo assim, eu não quero mais, eu quero só 5 minutos. Porque a gente está saindo de um estado, né? Óbvio que depende do paciente, né? Está saindo de um estado de ultrasedentarismo, com uma obesidade muito significativa, não dá para eu colocar essa pessoa para fazer muito. E essa é a tendência na maioria das vezes. Então eu vou começar a atividade física, eu vou fazer 1 hora, 5 vezes por semana. Aí faz o quê? Estoura o joelho na primeira semana. Eu acho que esse aí fica 3 meses de repouso. Eu acho que esse é um diferencial muito importante da clínica Fique Leve. Porque a gente tem a individualidade. Se eu chego lá para ser consultada, e se você fala para mim, faz 5 minutos, eu vou rir. Por quê? Porque o meu padrão hoje é muito maior do que esse. Mas, da mesma forma, você não pode cobrar que uma pessoa que esteja completamente parada chegue lá nos 80%, 100%, porque não vai. A grande realidade é que essa pessoa vai abandonar o tratamento. Então, a gente tem que saber dosar, né? E a pessoa, ela nunca vai chegar a fazer uma quantidade de tempo de atividade física ali suficiente se ela não começar com pouco, né? Ela, vou fazer 1 hora de atividade física todo dia, mas você não vai chegar a 1 hora se você não começar com 10 minutos todo dia, 15 minutos todo dia, né? E aí, o mais importante, talvez, é esse trabalho de uma meta ridícula, é estimular a constância, né? Estimular a constância da pessoa. E aí, eu vou fazer uma analogia aqui com a Fabi, que a Fabi, pode ser que tenha muita gente que não sabe, mas a Fabiana trabalhou com investimentos, não foi? Eu sou economista, a Fabiana é economista. Então, assim, a pessoa que quer juntar dinheiro, guardar R$100 todo mês, é tão pouquinho, né? Serve para alguma coisa? Serve para nada? Lógico que não. E depois, lá na frente, tem quanto? Em 1 ano. Então é isso, assim, é o pouquinho de tempo, 5 minutinhos todo dia, depois vai virar 10, depois vai virar 15, depois vai virar 20, e ao longo de 1 ano, 2 anos, isso ganha um benefício muito grande. Né? É igual a questão do dinheiro. Não adianta você querer chegar a ter R$1 milhão se você não vai conseguir guardar R$100 todo mês. E a grande verdade é que todos nós aqui, que hoje temos uma consciência muito bem estabelecida com a atividade física, a gente começou devagar também. Sim. Ninguém começou aqui treinando. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse treinar 6 vezes na semana. Então, é construção. A gente fala muito em construção, em todos os pilares. E aí, falando em pilares também, você comentou um tema que é muito importante. A atividade física, ela cansa o corpo. E olha o impacto disso quando a gente pensa no sono. Ela vai facilitar o sono também, porque aí a gente vê os elos que você reportou em algum momento. Né? O corpo mais cansado vai facilitar esse sono, né? E você começa a ter uma ambiência adequada para, né? E aí eu gostei da analogia com os investimentos. Eu vou falar então da renda passiva do corpo. Quem é que é o nosso gerador de renda passiva, que vai fazer a gente gastar mais energia para a vida inteira, Fabi? Vamos falar dos músculos? Vamos falar dos músculos. Melhor investimento que você pode fazer na sua vida é ganhar músculo, gente. Porque o músculo, ele é um gastão. Ele é o cara que gasta mais energia, tanto em repouso quanto em movimento, né? Mas aí, para ganhar músculo, é só comer proteína, né, Fabi?
Então, E fazer exercício, só. Não precisa de carboidrato. Carboidrato faz mal, né? faz mal. Na realidade, a gente está falando aqui muito, né, do começo, né, começar com os 5 minutos no viável, mas a verdade é que vai chegar um momento que você vai precisar fazer um exercício resistido. Não estou nem falando da musculação ainda, mas um exercício resistido para estimular o crescimento desse músculo, que é a garantia da nossa poupança muscular. Até porque a gente está envelhecendo. Aí é outro papo aí para frente. Mas pensa nisso também. Então, pensando no papel do músculo, além, obviamente, da nossa estrutura, nós estamos aqui sentados agora por conta da nossa composição muscular. O músculo é capaz, por ser ativo, ele aumenta o nosso metabolismo. Gente, quem gosta de comer, tenha metabolismo alto, porque permite comer mais. Simples assim. Né? Ele vai facilitar com que você coma, a sua ingesta calórica seja maior, sem ter saldo positivo. Sem ficar no superávit. Exatamente, sem ficar no superávit. A gente está falando tantos termos, né, gente? Só que a lógica do corpo é o inverso, né? Tudo que a gente quer no investimento, a gente não quer no corpo. Exatamente, e vice-versa. É isso. E a gente falando agora um pouquinho continuando falando sobre os pilares da vida saudável, um pilar que é muito importante é a questão psicológica, né? É o manejo do estresse. E a Fabi falou uma frase que é muito interessante, que o exercício, ele cansa o corpo, mas ele descansa a mente. E hoje, a maior parte da gente, né, a maior parte das pessoas, e a gente está incluído nisso, o nosso principal trabalho é mental. A gente tem muito pouco trabalho físico em si. Então, a gente precisa, sim, descansar a nossa mente. O exercício ajuda muito nesse sentido também. E é o melhor tratamento, né, para depressão e ansiedade, o tratamento mais eficiente é atividade física regular. Então, o que a gente está defendendo aqui é que é sim muito importante, mas se você não consegue começar de cara com tudo que a gente precisaria, né? Qualquer passo que você dê em direção é a ideia da maratona sem linha de chegada. Qualquer passo que você dê em direção àquele estilo de vida mais saudável já vai te deixar mais perto do que você estava dele. Então, começar com o que você consegue é sim eficiente e entregar. Se dedicar naquele momento que você consegue, né? Porque às vezes a gente vai conseguir 2 vezes na semana, mas se você faz 2 vezes na semana bem feitos, você às vezes vai ter mais resultado do que alguém que tá fazendo 5 vezes vendo Netflix e ali malhando pra cumprir tabela. Não é verdade? Ver o Netflix na esteira. Na esteira pode, né? Mas fazendo isso de força não dá certo, gente. Não dá. E uma coisa que é importante, a gente não tá treinando, não tá fazendo exercício para gastar aquelas calorias que o smartwatch diz que a gente gasta durante o treino. Aquelas calorias ali, elas vão ser neutralizadas no seu dia. Nosso corpo é muito bom nisso. A gente está fazendo exercício para mexer no nosso metabolismo como um todo. Então, o que a gente tem de músculo sendo utilizado, recrutado, porque mesmo que você esteja fazendo um exercício que não é de musculação, uma caminhada, você está usando os seus músculos para isso. E se você parte de um estado de obesidade, você está sempre sobrecarga de peso, que é o peso em excesso que você tem nos seus membros, né? Então, a gordura que pesa, ela também está servindo como um exercício resistido para aquele seu músculo, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar começar sem peso mesmo, mas ajustando e ganhando ritmo, ganhando recorrência. Esse aumento de músculo, músculo funcional que a gente vai trazer, vai aumentar a taxa metabólica basal e vai permitir que o seu emagrecimento ele continue acontecendo. Porque o nosso corpo é muito bom em neutralizar o nosso gasto calórico. Então, se a gente começa só com restrição dietética, só com restrição calórica, no início a gente vai perder peso, mas rapidinho o nosso corpo vai ficar no 0 a 0 de novo. E aí você estar fazendo atividade física permite que essa fase de emagrecimento ativo perdure, persista por mais tempo. E um erro que eu vejo muito, Fabi, nossos pacientes não que eles já sabem, mas das pessoas em geral, é achar que para ganhar músculo, o que é importante na alimentação é exclusivamente o quanto de proteína e o exercício. E alguns têm medo de carboidrato.
né? E eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal se carboidrato é vilão na hora de ganhar músculo ou se ele é o nosso mocinho. Não, na realidade, o carboidrato, ele não é vilão em momento algum, Momento pelo nenhum, amor de né? Deus, pelo amor de Deus. Mas vamos pensar da seguinte forma. Carboidrato eu encaro como um combustível do carro que te leva para todos os lugares. A partir do momento que o combustível acaba, o carro para. O nosso corpo também para. Obviamente, nosso corpo é inteligente, nosso corpo é esperto, e ele vai buscar, de alguma forma, novos substratos para gerar energia. Mas essa energia não é tão eficiente quanto o carboidrato no momento do treino que a gente precisa ter, de fato, potência e desempenho. Porque o que eu penso? Se a gente está fazendo atividade física, vamos embora ver Jesus? Vamos embora, não é perfumaria. A gente está ali, são os 5 minutos, os 10 minutos, vamos fazer de verdade. Não vamos ter aquele pensamento limitador de que eu não sou capaz. A gente é capaz de tudo. Tudo que a gente propõe a fazer de verdade, a gente consegue. Então, o carboidrato entra aí, sem dúvida nenhuma, com o papel de suportar esse indivíduo a ter energia para ter um bom desempenho no momento do treino, e isso sim vai promover o crescimento do músculo, o ganho muscular. Também é necessário, obviamente, a proteína. E aí que vem aquela questão que as pessoas falam, será que tem sentido a nutrição? Eu sei. Eu sei tudo. Eu sei, eu sou nutricionista. Eu já ouvi isso. Eu só não tenho diploma, mas eu sou nutricionista. Ah, tem um monte de médico sem diploma aí também. É o que mais tem, né? Inclusive um tal de Dr. Google, não é? Agora tá pior. Agora Dr. Chat GPT. Exato. Esse é outro tema aqui pra gente. Mas a realidade é que a gente aprende, a ciência mostra pra gente que a gente tem métricas para trazer o quanto de carboidrato o seu corpo precisa para fazer a atividade de força e o quanto do Vitor precisa para fazer uma atividade aeróbica. Então, tudo isso tem que ser considerado e isso é ciência que a gente não pode simplesmente desprezar por um Google ou por um chat GPT. E uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que quando a gente está em restrição calórica, que a maioria dos nossos pacientes vai estar, né, vai estar no déficit, né, esse carboidratozinho de pré-treino, ele é ainda mais importante, né, porque a insulina, que a gente ouve muito de forma demonizada, a insulina tá alta, é um problema, isso é um sintoma, na verdade, né, ele é uma consequência, ela não é a causa de nada, mas ela é um hormônio anabolizante. Ou seja, ela é um hormônio que permite o crescimento do músculo e é o mais eficiente para isso. E ele é liberado por quem? Pelo carboidrato. Então, quando eu tenho insulina alta em repouso, tentando tornar o mais simples possível, né? Insulina alta, sem estar em exercício, sem o músculo estar precisando de nada, ela vai colocar esse excesso de carboidrato na gordura. E vai aumentar a gordura subcutânea, a gordura visceral. E aí realmente é ruim. É a poupança que a gente É a poupança para quando a gente entrar em falta de alimento. Agora, se a insulina sobe no momento que o músculo está trabalhando, o tecido mais sensível à insulina que existe no nosso corpo é o músculo. Eu brinco que ele é uma porta automática, né? A insulina chegou perto, ele abriu, e aí puxa, suga todo esse carboidrato que a gente comeu e coloca lá dentro. E para quê? Isso vai formar o que a gente chama de glicogênio muscular, que é como se fosse o pré-músculo. E aí, esse glicogênio que a gente formou ali no exercício, depois é como se fosse, sei lá, uma parede que você bota as vigas, e aí depois a proteína que a gente come nas 24 horas vai ser o tijolinho que a gente vai construir. Não é verdade? Então, quem tá em insuficiência calórica, talvez dê para malhar em jejum. Não sei, vou até te perguntar isso em seguida. Mas para quem tá em restrição, já tá ali, ó, já tá econômico, o corpo já não tá dando facilidade pra gente jogar a caloria fora. Você fazer um shotzinho de carboidrato antes do treino favorece, blinda, protege o seu músculo para ele não ser perdido e favorece o aumento de massa magra, que é o que a gente quer. Afinal, já tá tudo faltando, né? E no paciente que não tá em restrição calórica, Fabi, dá pra malhar em jejum e ganhar massa? É um desafio muito maior. Não é simples, né? As pessoas, elas malham em jejum aí achando que vão ganhar massa. A grande questão é que o jejum popularizou muito. Muito vindo de nós, mulheres, a grande verdade é essa,
que tem sempre essa questão muito preocupada com peso de balança. Direito a pouquíssima caloria. Pouquíssima caloria e nem pensam em composição corporal, né? Esse é um fato. Eu, particularmente, eu não gosto de colocar um paciente meu que está em ganho de massa em jejum. Eu acho que não faz muito sentido. Exatamente por essa explicação maravilhosa que você deu. O corpo, ele vai requerer mais insulina e esse carboidrato, né, para ganho de massa, e esse carboidrato vai facilitar o jogo. E aí, outra questão é que a gente vê muito, mais uma vez, especialmente nós mulheres, Nutri, eu não consigo comer de manhã. Eu passo mal, é um horror. E quando eu falo em carboidrato, a gente não está falando em comer volume. 2 pães franceses com ovo, Nescau. Gente, nunca será isso. Nescau nunca será. Nunca será. Nunca será. Mas bebe um suquinho. Suquinho de uva, um suquinho de laranja. Eu brinco que é a única hora que a gente prescreve suco, né? É a única hora. E aí as pessoas falam assim, mas suco? Só vai. Só acredita na Nutri. E é a hora... Pela manhã não são todos que aceitam, mas é a hora do docinho de leite, né? Pré-treino maravilhoso, gente. Mudou minha vida. Você disse isso, né? Que depois que eu coloquei o docinho de leite... O doce de leite começou sendo meu pré-treino, quando eu malhava de tarde, quando eu tava tentando voltar a malhar após segunda maternidade, não tava conseguindo. Aí eu podia comer o doce de leite se eu fosse treinar. O que aconteceu? Eu comecei a treinar com mais frequência só pra comer o doce de leite, amor. Perfeito. Não conta isso pra ninguém, não. Isso chama ancorar hábitos, tá? A gente fala brincando aqui, mas isso é uma técnica que a gente usa. Você ancora um hábito que você quer desenvolver numa coisa que é prazerosa pra você. E você associa, né? Então, eu posso comer um doce de leite. No meu caso, era o cafezinho com doce de leite bem Havana, assim, era bem isso. Se eu treinar em seguida. E como eu queria, chegava ali 4 horas da tarde, morrendo de vontade de comer um doce, eu comia meu doce e ia treinar. Por quê? Porque eu combinei comigo mesmo e com a Fabi, que eu só ia comer o doce se eu fosse treinar depois. E quantas vezes você me disse, né, Fabi, eu só treino por sua causa. Exatamente. Aí depois isso desencantou, tá bom, agora eu vou malhando 7 horas da manhã, não dá mais pra fazer isso. Aí é um suquinho, porque senão não rola. E funciona super bem. Funciona bem. Quem gosta de malhar em jejum, ó, esse aqui que eu vos falo, ó. Eu Botar ele na gosto de malhar em berlinda. jejum, verdade. Tá, mas ok também se você faz um bom aporte de carboidrato antes de dormir, na noite anterior. E aí você tem o glicogênio, você forma o glicogênio, teu músculo tá ali cheio de energia para trabalhar com vigor. Então, nada é ao acaso ou repetido do outro. Tudo tem técnica e tem porquê, né? Então, todos os elementos alimentares, eles são fundamentais na nossa vida. Inclusive a bendita da gordura, né, coitada? Que a gente deixa tanto ela de lado, mas ela também é importante em algumas coisas e a gordura certa, né? E fazer terrorismo nutricional, de tirar grupos alimentares, é uma bobeira que só faz ficar mais difícil a sua adesão, mais fácil de você chutar o balde e não continuar o seu processo de emagrecimento. Porque tem que ser leve, senão a gente não sustenta. A vida já é pesada demais por todos os aspectos. Se a alimentação, o dia a dia, o que você tem que fazer todo santo dia for difícil, você não vai manter por mais do que 2 semanas. Aí por isso que toda segunda-feira tem que começar a dieta de novo. É exatamente isso. A história não é dificultar, é facilitar. Exatamente. Então, se você quer uma forma de realmente mudar a sua vida, mudar a sua relação com a alimentação, e mudar o seu corpo de verdade, não para atender padrões estéticos, mas para encontrar a sua melhor versão, vem para Fique Leve e deixa a gente cuidar de você, deixa?